O estudo a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. No presente momento, já temos alcançado a lição número 6, com o título Os Deveres dos Cristãos no Matrimônio e com o próximo. Esta lição é preparada para as classes de jovens e de adultos da Escola Bíblica Dominical. E o nosso texto bíblico de estudo é no capítulo 3 desta primeira carta de Pedro, os versos desde o 1º até o 12º. Texto esse da Bíblia que estaremos lendo depois no desenvolvimento da própria lição. O textuário colocado para nós está baseado nos versos 8 e 9 deste mesmo capítulo. Textuário esse que diz: E, finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tomando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Para o desenvolvimento desta lição, temos o esboço assim apresentado e proposto, com os 3 tópicos, onde o primeiro tem por título a beleza das santas mulheres de Deus. 2, o tópico 2, as atitudes do marido cristão. E 3, a unidade em Cristo. Passando por esses tópicos do nosso desenvolvimento, estaremos tratando então do verso 1º até o verso 12º deste capítulo 3 da primeira carta. E o nosso particular neste texto é os deveres dos cristãos no matrimônio, e depois com o próximo, outra vez, Pedro toca no aspecto do relacionamento com o próximo, ou exercício do amor. A introdução nossa, retirando o resumo do nosso material de classe de jovens e adultos da Escola Bíblica Dominical, podemos então considerar. Na lição anterior, vimos que Pedro apresenta a submissão como regra geral de conduta. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana, por amor do Senhor. Texto de Pedro no capítulo 2, verso 13. Após exortar os leitores sobre suas obrigações éticas para com as autoridades instituídas e o relacionamento entre os senhores e servos, veremos agora os conselhos do apóstolo sobre o relacionamento conjugal e fraterno, à luz da nova vida em Cristo Jesus. Observe que é uma sequência de ensino. Se antes falou de uma sujeição às autoridades, às pessoas constituídas sobre o povo, e isso sabendo que vem da parte de Deus, agora coloca a sujeição ou compromisso dentro do casamento, iniciando naturalmente pela mulher, mas lembrando também do compromisso, o compromisso do homem, e depois falando a respeito de uns para com os outros, numa fraternidade que agrada a Deus. Assim colocando, passando para o nosso esboço já apresentado, no primeiro
tópico temos a beleza das santas mulheres de Deus. Pedro, na verdade, vai destacar aqui o aspecto daquilo que verdadeiramente aos olhos de Deus e no cristianismo se tem como beleza, ou algo que deve ser alcançado pelas mulheres, principalmente no aspecto do casamento, ou dentro do lar, ou para com seu cônjuge, o marido. Assim, passando a um primeiro parágrafo, outra vez material retirado daquilo que distribuímos em classe, vejamos antes que vamos estar tratando dos versos 1 a 5 do capítulo 3, e agora sim faço esta leitura até o verso 5 do texto bíblico proposto para o nosso estudo, e na sequência de outros tópicos apresentaremos outros versos até atingirmos todo o texto proposto. Portanto, verso 1 até o 5, a palavra diz: e Pedro escreveu: semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestidos, mas o homem coberto no coração, num incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. E o verso 5: porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas ao seu próprio marido. Então este é o texto do verso 1 até o 5, em que primeiramente, dentro dessa lição, os deveres dos cristãos no matrimônio, se considera Pedro, em pequenas, poucas palavras, a respeito da orientação para as mulheres. Observando o texto do nosso material, Pedro se ocupa nos versos de 1 a 5 em mostrar que as mulheres cristãs devem evidenciar uma conduta de submissão semelhante à de seu Senhor Jesus Cristo. Assim como o cristão deve ser obediente às autoridades instituídas por Deus, e os servos devem se submeter a seus senhores, as mulheres que servem a Deus da mesma maneira devem ser sujeitas ao seu próprio marido. Na ótica humana, a atitude de submissão da mulher ao seu esposo pode ser considerada pelos incrédulos como arbitrariedade e injustiça. Entretanto, essa atitude de fé e obediência é a marca autêntica da mulher segundo o coração de Deus. Em silêncio, a mulher cristã, pelo seu viver honesto, poderá levar o marido a Cristo, pois guiada pela palavra de Deus, ela manifesta pureza moral e reverência exemplar para seu marido. Então observe bem que as palavras de Pedro, na verdade, são poucas, e considerando mais como que destacando que a mulher não se dedique numa preocupação excessiva ao enfeite do exterior, mas considere o que é mais nobre na mulher, que é a parte do seu ser interior, o que agrada a Deus, o que é próprio para o cristão e aquilo que pode depois trazer exemplo para muita gente na sociedade. E se o marido não é crente, não é cristão, poderá ser movido por essa atitude, esse comportamento exemplar da esposa. Ela passa a ser ganhadora da alma do seu próprio marido, além de toda a sua família. Consideremos bem isso. Então observe bem essa colocação de Pedro. Ele é simples, em poucas palavras,
Mas felizmente temos outras palavras que podemos estar usando, como de Paulo em Efésios capítulo 5, e coloco este texto, versos 22 a 24: Vós mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Então observa, o ensinamento é esse, ajudado agora pelas palavras de Paulo, neste texto de Efésios capítulo 5. Nós estamos vivendo um tempo difícil, em que há muito questionamento das pessoas, se procura muito direitos e liberdades, quando a palavra de Deus não coloca isso como princípio, porque já dissemos em uma ocasião anterior, Jesus veio para trazer liberdade, mas liberdade do mal, liberdade das trevas, liberdade do pecado, liberdade da morte, mas entretanto Ele nos quer cativos a Ele, ou como aqueles que devem andar segundo as suas pisadas, os seus estatutos, as suas ordens, porque Ele é o Senhor que nos tirou de um cativeiro opressivo e nos deu um cativeiro justo e que tem promessas gloriosas para a eternidade. Então o cristão não pode entender de liberdade e direitos, não, mas de benefícios em andar numa sujeição a Cristo, e cada um agora na implicação normal de servos aos seus patrões, o dever dos patrões para com seus servos ou empregados, na linguagem de hoje, que tem palavras que hoje não podem ser usadas, porque não são aceitas, mas no caso da mulher, sujeição ao marido, não tem outra palavra. Isso é algo opressor? De forma nenhuma. É injusto? De forma nenhuma. Estaremos vendo em um parágrafo mais à frente, só vamos entender. Primeiro é a palavra de Deus colocada para as mulheres, e vamos estender um pouco mais, passando à frente. Além desse texto colocado, vamos ainda considerar mais um parágrafo da nossa lição, quando se diz e destaca os versos 3 e 4, enfeite delas, o exterior, mais importante, diz Pedro, é o interior, e assim lemos o parágrafo. Nos versos 3 e 4, o apóstolo está incentivando as mulheres cristãs a terem um equilíbrio entre o cultivo da beleza interior e a manifestação graciosa do exterior. As mulheres ricas daquela época gastavam seu tempo em coisas fúteis, e muitas delas investiam toda a energia em cuidar da beleza exterior, com penteados e uso de joias de ouro e roupas requintadas, para ostentarem riqueza e luxo, relegando a uma posição de descaso o cultivo da beleza interior. Pedro faz um contraste entre o que é superficial e que o homem vê, beleza exterior, e o que é essencial e que é precioso diante de Deus, beleza interior. Por isso orienta as mulheres cristãs, ou que as mulheres cristãs precisam adornar sua alma. A expressão bíblica é o homem coberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, mais que seu corpo, pois os enfeites do corpo deterioram com o uso, mas a graça de Deus, quanto mais utilizada, melhor e mais resplandecente se torna. A mulher cristã, porém, ao agradar a Deus, torna-se uma bênção também para o seu marido. Então a colocação de Pedro continua, destacando sempre o ser interior da mulher. Observe, colocando
no tempo de hoje, muitas mulheres têm uma preocupação enorme com a sua aparência, em salões de beleza, em academias, vamos dizer assim, em vestidos adequados que destaquem algo da sua formosura e etc. E quanto tempo se gasta nisso? Enquanto na verdade deveria ser numa meditação da palavra de Deus, das orientações, leitura de bons livros, a observação de exemplos de outras mulheres para andarem adequadamente e serem algo honroso para o marido e para os seus filhos e seus familiares e todos mais em volta. Então há uma situação voltada mais para o exterior hoje do que para o interior. Antigamente as mulheres nas suas casas, junto às suas famílias, aprendiam muitas coisas. Vamos voltar um pouquinho, mas paciência, é o modelo. Estavam dentro das suas casas aprendendo bordado, costura, as várias artes da cozinha e outras coisas mais de etiqueta, de procedimentos, etc. E tinha uma certa nobreza no caminhar, no falar, etc. Hoje isso aí não existe mais. Está tudo solto, cada um dando o seu jeito, a preocupação é a aparência. Aí pinta-se o cabelo, corta cabelo, acrescenta cabelo. Meu Deus, tanta coisa que mostra que não estão ligadas naquilo que é essencial, uma nobreza de ser e um modelo, um exemplo para a sua própria família, seus próprios filhos. Estejamos atentos, é um desvio, é uma perda de qualidade através do tempo. Por isso que já Salomão colocava no tempo passado expressões como essa de Provérbio 31:30: enganosa é a graça e vaidade a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Em Provérbios 12, verso 4, a mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como apodrecimento nos seus ossos. Aqui está falando só a respeito do marido. E a família, os filhos? Então, Salomão, como sábio, está mais na parte antiga do que nessa modernidade que estamos vendo, e que vamos entender também que não há academia, não há salão de beleza, não há cor de cabelo que segure o marido, faltando graça diante de Deus, o que ninguém considera, né? Mas uma vida casta, uma vida honrosa, pode prender o marido, mas outra forma, na verdade, tem outras implicações que não ouso falar agora, mas quem entende, considere isso. Por isso que hoje em dia os matrimônios estão frágeis, as separações em grande quantidade e os adultérios se multiplicando por aí afora. Então essa forma não está conduzindo uma estabilidade ou um casamento, uma família honrada, mas há muita vergonha no meio da sociedade. Continuando um pouco mais, no parágrafo 3º dessa nossa lição, considerando a beleza das santas mulheres de Deus, por fim o verso 5 lembra das santas mulheres do passado, que deixaram um importante legado e um exemplo digno de ser imitado. Ao invés de copiar o modelo de beleza do mundo, a mulher cristã deve adornar-se como as santas mulheres do passado. Essas mulheres esperavam em Deus, isto é, tinham fé em Deus, independente das circunstâncias adversas. Ele, Deus, jamais as abandonaria. Elas ainda eram sujeitas a seu próprio marido e se dedicavam em fazer o bem, não temendo nenhum espanto. O exemplo particular é o de Sara, que obedecia ao seu marido, Abraão, chamando-lhe de Senhor. Observe essas colocações. Se nós formos folhear as Escrituras,
e temos muitos outros textos, porque nossa base está mais em Pedro. Além do que já citamos de Provérbios, há outros provérbios. Além disso, a palavra de Paulo, outras mais, como Romanos capítulo 7, 1 Coríntios capítulo 7, e estarei lendo daqui a pouco Timóteo também. Mas estava atento a lembrar e não deixar passar a palavra que temos em Provérbio e que apresento para a classe aqui colocada. Provérbios. Nós temos, além da palavra de Salomão, naturalmente, temos outras palavras aqui, como as palavras de Agur, no capítulo 30, e também no capítulo 31, os conselhos que a mãe do rei Lemuel dava a seu filho. E queremos assim considerar capítulo 31. Verso 10 e em diante. Olha que palavras da mãe do rei Lemuel. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubins. O coração do seu marido está nela confiado, e ela nenhuma fazenda, e a ela nenhuma fazenda faltará. 12. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos. É como um navio mercante, longe traz o seu pão. Ainda de noite se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Examina uma herdade e adquire-a. Planta uma vinha com fruto de suas mãos. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Prova e vê que é boa a sua mercadoria, e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, e as palmas das suas mãos pegam na roca. Abre a mão ao aflito e ao necessitado estende as mãos. Não temerá por causa da neve, porque toda a sua casa ainda ou anda forrada de roupa dobrada. Faz para si tapeçaria de linho fino, de púrpura é a sua veste. Conhece-se o seu marido nas portas, quando se assenta com os anciãos da terra. Faz panos de linho fino e vende-os, e dá cintas aos mercadores. A força e a glória são as suas vestes, e ri-se do dia futuro. Abre a boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Olha pelo governo de sua casa e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada, como também seu marido, que a louva, dizendo: muitas filhas agiram virtuosamente, mas tu a todas és superior. Olha que palavra. E não é de Salomão, é de uma mulher, mostrando que é uma mulher virtuosa. Mulher assim prende o marido. Mulher assim é algo que, vamos dizer assim, é alegria e honra para os seus próprios filhos. É a orientação da palavra de Deus. Hoje está assim no mundo. A preocupação é o exterior, mas exterior por exterior, sempre haverá uma mulher com o exterior mais bonito do que aquela que você está tendo no momento como sua esposa. Então a esposa deve entender que o melhor é ela conquistar o marido com aquilo que outras não têm, que é o bem interior, que ela mostra isso dentro da sua casa, com o marido, com os filhos, em toda organização, em todo cuidado, dentro do próprio lar.
São as palavras que temos aí. Mas, como eu disse, eu queria também apresentar Timóteo, porque Paulo, escrevendo a Timóteo no conselho às mulheres, ele foi, de certa forma, feliz no que diz respeito ao que nós precisamos de palavra orientadora das Escrituras no dia de hoje. Em 1 Timóteo, capítulo 2, vejamos a expressão bíblica a partir do verso 9: que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro ou pérolas ou vestidos preciosos, mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Até aqui, com boas obras. O importante que eu acho aqui é a respeito do pudor, ou o vestir de forma honesta e com modéstia. Irmãos, perdoe, mas dê-me liberdade pelos anos de vida e experiência que a gente tem. É importante, irmãos, os maridos ajudarem as esposas, porque ele, marido, pode melhor observar a mulher e entender se está adequado, não adequado, um tipo de vestimenta. Às vezes a mulher, olhando-se no espelho, não percebe, mas o marido percebe. Então é importante os maridos orientarem as suas esposas, ou pais, mães, olhando suas filhas, ou mesmo filhos, e orientar quanto àquilo que se veste hoje em dia. Nós estamos vendo aí pelas ruas, meu Deus, que situação, não há pudor algum, e a palavra de Deus manda se cobrir, e a população se descobre, e acha que está abafando, está totalmente contra os princípios de Deus, e o juízo de Deus haverá. E como vai ser naquele dia? Para esses e para aqueles que poderiam ou deveriam estar orientando. Portanto, cuidado. E irmãs que são amigas entre si, de vez em quando dá um toquezinho a respeito da roupa, do modelo, do decote, etc. São irmãs cristãs ajudando uma outra a andar de forma correta, como mulheres cristãs, e que sejam na casa de Deus exemplo, e que no final não seja um escândalo, uma coisa negativa aos olhos de Deus, ao comparecer na igreja, ao andarem pelas ruas. Perdoe-me, pedi licença antes, mas para os irmãos entenderem como é importante, maridos, pais, mães, estarem atentos àquilo que está acontecendo no seu próprio lar. Agora, as moças têm namorados e noivos que são um pouquinho assim meio exigentes. Que bom que tem cuidado contigo e está preservando o que é para ser para ele. Estão me entendendo? Jovens, então não é ciumeira, não é ser chato, é colocar princípios desde o namoro, o que deve usar, o que não deve usar, e razões para isso, para que haja a formação no namoro, no noivado, para depois no casamento não ser estranho quando o marido colocar uma coisa e outra. Mas porque isso não foi exercitado antes, chega no casamento, briga na certa, e não é certo. A mulher deve ser sujeita a seu marido, ele está orientando, ele é homem, ele sabe o que é adequado, o que não é adequado na visão humana, ou de um homem, pronto, e ela deverá então estar sendo submissa e se disciplinando também nisso. Então observe que cai esse assunto das mulheres também para os homens, maridos, namorados, noivos, pais. Fica aí a colocação para nós considerarmos dentro da palavra de Deus e naquilo que a experiência mostra no dia a dia. Continuando um pouco mais, indo para um tópico segundo, as atitudes do marido cristão. Se diz que cobrou muito das mulheres, também se cobra dos homens. E dos homens geralmente é poucas palavras. Homem mais objetivo, né? Vamos dizer assim. Se diz que a mulher pode gastar muito tempo
numa preocupação em se vestir ou se arrumar. Mas o homem, às vezes, em 5 minutos já está mil maravilhas. Mil maravilhas. Ainda que a esposa pode ajudar também. Mas vamos lá. As atitudes do marido cristão. A palavra no texto bíblico é o verso 7. E como diz Pedro, é simples e direto. É com poucas palavras que ele diz. E a expressão de Pedro na nossa lição, o verso 7, é igualmente. Se a mulher tem que ter alguns cuidados, o marido, o homem, igualmente tem que ter alguns cuidados. Igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. E Pedro é curto, mas vamos ver outra palavra em auxílio. Indo para o nosso texto do material de classe, no primeiro parágrafo, temos Deus, ou depois de aconselhar as esposas, no verso 7, Pedro dirige sua exortação aos maridos. Na vida conjugal, espera-se que o marido ofereça liderança, exerça autoridade e obedeça a Deus. Ele deve entender que Deus lhe deu autoridade que precisa ser usada com amor e para o bem-estar de sua esposa. Por isso Pedro destaca que a responsabilidade do marido é cuidar da esposa e do lar. O marido deve reconhecer que a mulher é, por natureza, mais sensível, mais frágil na força física. Dessa forma, ele deve proteger a esposa e suprir suas necessidades. Ainda deve tratar a esposa como um vaso caro, belo, frágil, que contém um tesouro precioso, além de respeitar seus sentimentos e sua maneira de pensar. Maridos e mulheres, como macho ou fêmea, são igualmente herdeiros da graça de Deus em sua vida diária. Espiritualmente, são um em Cristo. Aí pronto, a palavra que temos aqui de Pedro é chamando os maridos à sua responsabilidade. E observe, tratar bem a mulher, tomar cuidado com ela, entender que ela é sensível, etc, etc, mas não faltar a autoridade para orientar adequadamente. Nós temos, porém, uma brincadeira. Lá em casa quem fala por último sou eu, o homem. Sim, senhora. Mas está errado. Está errado essa brincadeira. Nós mesmos desmanchamos a autoridade que Deus deu e perdemos essa autoridade. Tem que entender, conversa, a mulher pode até ganhar na conversa e na sua argumentação, mas cabe ao homem a autoridade de ver se de fato ela tem razão. Sim, tem autoridade, vamos fazer assim, vai ser desse jeito. Ou então o contrário, não, vai ser desse outro. Meu pensamento, meu entendimento, minha forma de ver é esta, eu quero assim, e acabou. Agora a mulher, ainda que o marido possa estar errado, ela deve sujeitar. Agora, se ela percebe que há alguma coisa que o marido talvez não entenda, mas pela oração, irmãos, a mulher conquista, né? De Deus a graça para até mudar o marido no momento certo. Então não cabe à mulher essa última palavra, mas cabe ao homem a palavra definitiva. Sim, não, vamos fazer desse jeito, concordando contigo ou não. Tem que ser do jeito que eu estou falando, que é assim que entendo ser melhor. E pronto. Mas com a graça de Deus, não tem certo nem errado, tem a bênção de Deus que dirige todas as coisas. Continuando um pouco mais, lembrando de alguns versículos bíblicos, aí sim, peço auxílio às expressões de Paulo, como em Efésios 5, agora verso 25 a 28. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra,
para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem máculas, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim deve os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se, ou ama-se a si mesmo. Agora observem isso, a palavra de Paulo. Cabe ao marido orientar a mulher, para que ela esteja santa. Está vendo? Ou seja, todo o seu comportamento, vestidor, palavreado, tem que ser orientado pelo marido, se necessário. Ele tem que exercer isso. Vou ler de novo. Jesus se entregou a si mesmo pela igreja. O marido deve fazer de tudo pela sua esposa, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então, quando o marido ajuda a esposa, ele está amando, tendo zelo por ela, ou que se vai pensar dela, ou a má impressão que ela poderá deixar, então muda. Ele quer que ela tenha, vamos dizer assim, ou deixe uma boa impressão em todos por onde ela passe, ou venha ter palavras trocadas. Então cabe ao marido, mas acima de tudo nesse texto, o marido deve amar a mulher como Cristo ama a igreja. Se falar nesse ponto, todos os maridos são devedores, de modo geral. Perdoe se alguém é exceção, porque quem deu sua vida pela própria esposa, como Cristo deu pela igreja, e o cuidado é para que a igreja estivesse no modelo perfeito aos olhos de si mesmo e do Pai, e diante do mundo também. Então considere, não é exagero, o marido tem que ter autoridade diante de Deus para com a esposa nessas orientações, é para bem dela. Agora volto atrás, e a sujeição da mulher? Está sujeita a mulher a um homem que a ama, que tem todo cuidado com ela e que quer apresentar de uma forma quase perfeita aos olhos do mundo e diante de Deus. Ser sujeito assim é até um benefício, é como estar dentro do molde no trilho, que vai dar certinho ao objetivo da vida eterna, agradando a Deus, sendo aprovada em tudo. Portanto, entendamos, o mundo quer liberdade, mulheres não andem por esse caminho, e o marido ame, e a mulher, sendo sujeita, será uma bênção para si mesmo e para o mundo, e depois aprovada no juízo de Deus. Ainda temos expressão dentro desse texto que lemos no nosso material de classe, a palavra de Gênesis, verso 27, no capítulo 1. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Aí tem o aspecto da unidade, e tem o aspecto que macho ou fêmea diante de Deus é a mesma criatura que ele criou, não tem diferença. E isso é depois reforçado em Gálatas capítulo 3, verso 7 e outro, verso 27 e outros, quando Paulo outra vez diz: porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros, conforme a promessa, herdeiros da eternidade. Então a palavra é simples, e coloca aí essa situação: mulher sendo chamada à vida eterna, o homem macho sendo chamado à vida eterna. Então o marido deve entender que a esposa um dia vai ser anjo na presença de Deus, e que ele também deve alcançar isso, ajudá-la a ser vitoriosa nessa vida, e ele nisto estará sendo aprovado também diante de Deus. É a realidade da palavra e o que temos dentro da orientação bíblica, não mais ficando na simplicidade e poucas palavras de Pedro, mas pegando auxílio externo em outras colocações. Continuando um pouco mais, ainda neste tópico 2, as atitudes do marido cristão, ainda colocamos:
do nosso material de classe, mais um parágrafo, diz: Pedro ressalta que quando o marido não vive e respeita sua mulher de acordo com as Escrituras, as orações são impedidas. E quando a esposa se recusa a aceitar a autoridade do marido, igualmente, Deus não a ouve. A vontade de Deus é que o casal se reconcilie, para que possam orar juntos, em paz e harmonia, e assim gozar as incontáveis bênçãos divinas. Observe bem, irmãos, a palavra do verso 7 é muito grave para o homem. Se ele não proceder adequadamente como marido, na autoridade que Deus lhe deu sobre a esposa e para bem dela, as orações estão impedidas. Deus não ouve o marido que não procede corretamente como marido em respeito com a sua esposa. Ih, que gravidade! Mas, irmãos, lógico, é o contrário também. Aquele que é para ser sujeito não se sujeita, diante de Deus está reprovado. Então a mulher também estará reprovada se não andar dentro dos princípios de Deus. Se a oração do homem está impedida, a oração dela também está impedida. Deus não vai ouvi-la de forma nenhuma. Não é coisa só para ele, não, é para cada um dará conta de si. Isso que precisamos entender. Mas, irmãos, por experiência, vamos entender. O bom é que sempre que haja situações adversas ou um questionamento entre marido e esposa, é entrar em harmonia, uma reconciliação, uma conciliação, estar em paz. E ressalto, destaco, poderem orar juntos. Se marido e mulher não oram juntos, irmãos, está perdendo alguma coisa, tem alguma coisa errada. Será que eu fui entendido? Se marido e mulher não conseguem orar juntos, alguma coisa está errada. Fazem tanta coisa juntos, tanta coisa, e não há um tempo para orar juntos. Algo está errado, está faltando alguma coisa. Irmãos, estão me entendendo? Estou agravando, só para a experiência. Se não podem orar juntos, se não oram juntos, estão perdendo uma boa oportunidade de bênção no lar. Ou tem problema, ou temos problema aí. Portanto, marido e mulher, casais, procurem conversar entre si e observar se temos orado juntos. Nós vamos para a igreja juntos. Não é bem isso que eu quero dizer. É dobrar o joelho em casa. Tomam café junto, almoçam junto, jantam junto, passeiam junto, viajam junto e não oram junto. Alguma coisa está errada. Tem que tirar um tempo para o casal dobrar o joelho e orar juntos. Aí os elos de união estarão fortalecidos, e é o que está impedindo vai cair por terra pelo clamor e pela preocupação de buscar juntos a presença de Deus. Eu creio que eu destaquei bastante. Esposo ou esposa, marido e mulher, tratem de tirar um momento para orar juntos. É juntinho mesmo, e de preferência com voz aberta. Nada para esconder, nada para ocultar, mas abrindo a boca e falando, orando a Deus, a esposa do lado ouvindo e vice-versa. Exercitem isso, façam isso. Se não pode, tem coisas aí que precisam ser consertadas. Mas continuando, indo em frente na nossa lição, agora no tópico 3 desta lição número 6, os deveres dos cristãos no matrimônio, que nós temos visto agora. Também a lição 6 diz, e com o próximo. E a preocupação nesta lição foi colocar o título, a unidade em Cristo, chamando a atenção que marido, mulher e irmãos de fé, todos formam uma unidade em Cristo. Precisamos ter esse cuidado. Muito bem, dentro do nosso estudo, num primeiro parágrafo,
Considerando que vamos estudar os versos 8 a 12, que ainda não lemos, mas o fazemos agora, diz a palavra, verso 8: e finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga-a. Verso 12: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. Muito bem, neste assunto, o primeiro parágrafo nosso, nesta unidade em Cristo, tópico 3, podemos estar lendo. Nos versos de 8 a 12, Pedro deixa de falar a grupos específicos dentro da igreja, para aconselhar a todos os leitores, e ressalta que assim como o cumprimento da lei é o amor, também os relacionamentos humanos se cumprem no amor, tendo a descrição de Cristo como o supremo modelo de conduta para todos os cristãos. É a orientação da palavra, e observe a expressão de Pedro, que é bem forte nessas colocações, quando ele diz desta forma: compassivos, de um mesmo sentimento, entranhavelmente misericordiosos e afáveis. Chama para um extremo, né? De cuidado um com o outro. Saiu do aspecto de grupos específicos para falar na generalidade, todos nós como uma unidade em Cristo. Passando a um segundo parágrafo, podemos ainda dar continuação. O apóstolo apela para que os cristãos esforçassem para manter a unidade em Cristo, que só é possível amando os irmãos e exercitando a compaixão, a misericórdia e a humildade, pois essas virtudes cristãs refletem a glória da igreja. O que há de excelente na igreja? Ele ainda instrui os leitores, ao invés de pagar aos inimigos com a sua própria moeda, que antes abençoe a seus inimigos, pois se assim o fizerem, imitam o próprio Deus e declaram que são seus filhos, são filhos de Deus. Observe, a palavra aqui diz desta forma mesmo, no aspecto de não retribuir de uma forma imprópria a qualquer coisa que se nos aconteça de mal. Quando diz, não tornando mal por mal ou injúria por injúria, e essa palavra é dentro da fraternidade, no meio dos irmãos, na coletividade cristã, sendo que a palavra fala mais forte ainda, até os inimigos, para nós orarmos, bendizermos, abençoarmos os nossos inimigos e nunca revidar alguma coisa. Se com o inimigo não podemos, quanto mais dentro da casa de Deus, com nossos irmãos de fé, não podemos fazer isso de forma alguma. Por uma parte não deve ter o ativo, nem o outro passivo sofrendo, que depois vai revidar, passando também a ser ativo na ofensa contra o irmão. Mas dentro da palavra de Deus nós temos textos bíblicos. Aí Paulo outra vez coopera com Pedro, colocando essas palavras de Colossenses 3, verso 12 em diante: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também.
E sobre tudo isto, revestivos de caridade, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados, em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Tem uma ilusão muito grande aqueles fiéis irmãos nossos que pensam que na igreja vai ser um mar de rosa. Irmãos, deve ser um mar de rosa, mas que vai ter uns espinhos de vez em quando, vai ter. Por isso que Paulo fala bem claro, suportando uns aos outros, porque não somos iguais, irmãos. Temos entendimentos diferentes, sentimentos diferentes, reagimos diferentemente. Às vezes a gente diz para o outro lado, dá um sorriso para ele e já olha para você assim, que ele está rindo de mim. Mas não, estou sorrindo, estou alegre de ver o irmão, mas ele já entendeu errado. Suporta, suporta, é para suportar. E se houver ofensas, perdoa, como o Cristo também perdoou. Então, falta-nos um pouco de maturidade se entendemos que na igreja vai ser um mar de rosas. Os irmãos são entranhavelmente afáveis, misericordiosos, bondosos com os outros. Sim, deve ser. Isto. Mas de vez em quando tem um esbarrãozinho aí. Um esbarrão. Precisamos entender. Alguém me esbarrou, perdoa. E às vezes também a gente vai esbarrar sem querer, ou às vezes nem é sem querer, né? Às vezes a gente está querendo dar uma cutucada no outro, uma pequena vingança, uma santa vingança. O Ana diz assim ainda, né? Nada disso, não é santa vingança, não. Vingança pertence a Deus. Então nós precisamos entender, tem gente por ter tipo, e temos que suportar e procurar amar, conquistar. E esse tal um dia vai mudar, um dia vai ficar simpático para nós também. É questão do tempo e a graça de Deus entre nós operando. Agora Mateus capítulo 5, versos 44 e 45, é Jesus falando, Jesus instruindo e dizendo de forma direta: eu porém vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelo que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Observe, se para com os inimigos temos que tratar desse jeito, se Jesus tratou os seus inimigos dessa forma, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E morria por eles mesmos, pelos seus próprios inimigos. Quanto mais nós, dentro da comunidade, voltando agora dentro do texto que Pedro colocou para nós. Assim, avançando nessa unidade 3, a unidade em Cristo, temos, por fim, o cristão deve compreender que a obediência, ainda que com sofrimento, faz parte de sua vida. Aqueles que sofrem por amor à causa da justiça recebem como herança as bênçãos celestiais. Ou seja, para haver essa unidade, às vezes temos que sofrer, perder, sofrer o dano, para que haja a paz. Lembremos dos sacrifícios que agradam a Deus: sacrifício de paz, ou sacrifício pacífico. O animal era levado à morte, para ser entendido como condições de paz no meio do povo. Mas esse cordeiro era Jesus, que se apresentou como aquele que veio trazer paz entre nós. Mas muitas vezes nós é que temos que ser o cordeirinho morto em sacrifício pacífico, nós promovendo a paz, com dano nosso, ainda que seja a morte, mas procurando o bem da comunidade. Aí a palavra que já vimos, estudamos, e está escrito nas escrituras: sofrei o dano. Melhor sofrer o dano, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Portanto, essas considerações. E assim estamos encerrando o nosso desenvolvimento,
partindo para a conclusão com uma palavra simples e final que diz para nós. Nesta aula, nesta lição 6, com o título Os Deveres dos Cristãos no Matrimônio e com o Próximo, aprendemos que aqueles que foram gerados de novo têm um procedimento exemplar perante o mundo, especialmente entre os cônjuges no lar, quando o crente, como discípulo do Senhor, rende-se inteiramente a Cristo, seu amor flui e transborda em relação a todos em redor. À medida que alguém se coloca como pronto para obedecer às instruções de Deus nas Sagradas Escrituras, e nessa lição, a orientação para as esposas, para os maridos e para nós em relação de uns para com os outros, uma fraternidade interna, isso vai transbordando a muitos, trazendo bênção, levando bênção, como uma água que vai se estendendo, umedecendo a terra e dando, vamos dizer assim, a água necessária às plantas para que cresçam, floresçam e deem fruto. Só que aqui não é planta, aqui é graça de Deus atingindo as pessoas para que sejam frutíferas na terra. E aí está a nossa lição, lembrando que nós, passando por essa conclusão, considerando esses fatos, andamos dentro do nosso esboço com esses tópicos: a beleza das santas mulheres de Deus, o destaque do interior e não do exterior, as atividades do marido cristão, responsabilidades do marido, tem que assumir e a esposa esteja sujeita, e depois todos nós tendo cuidado uns com os outros. Assim colocado, lembremos ainda que temos nosso texto áureo e, finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos entranhavelmente, misericordiosos e afáveis, não tomando mal por mal ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. É a palavra do nosso texto, diz tudo nos versos 8 e 9. E assim que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionete Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.